Oi, meu nome é Luana. Oi, eu sou o João. E estas são as 5 melhores, piores resenhas de Pachinko. Conseguiu achar, Lu? 5? Consegui, queria bem mais. É um livro hypado, João. Olha! Vamos falar de hype hoje. Bem ou mal? Aguardem. Vocês estão preparados? Querem se sentar? 5ª posição. Muito longo e sem emoção. Cansativo de ler, vai mostrando o dia a dia dos coreanos no Japão de forma muito lenta. Que injusto, sem emoção. Tem muita emoção, né? Não é só o que tem no livro. Chora, bonequinha! É um novelão. Novelão. Todo final de capítulo acontece alguma Tem coisa. um gancho, né? É Gravidez inesperada. quase um romance de folhetim. Eu só senti falta de alguém caindo de escada. De alguém empurrando o outro, né? É impressionante como o tempo só te valoriza. 4ª posição. Achei a história dos personagens iniciais interessante, mas a partir da metade do livro fica muito chato. Fui lendo o início de cada parágrafo só para saber o final. Não pode. Não pode. Talvez por isso que tenha dado errado. Isso não pode, minha querida. Vai pulando as partes chatas, aí fica muito fácil ler um livro de 500 páginas. Somos contra. Nossa, agora eu fiquei rouca aqui. Pega a pastilha pra ela. Bem que eu pedi uma pastilha. 3ª posição. A escrita é linear, sem grandes emoções, não importando se fala de alegria ou tristeza. Li num comentário que parece uma novela das 18 horas. Eu concordo. Conta uma história sem muitos estímulos para a reflexão. Ah, não, aí eu discordo bastante. Gostei muito que a ofensa pareceu uma novela das 18. Eu não acho que parece uma novela das 18, não. Gente, tem ótimas novelas na 18. Parei de assistir novela até um tempo, mas novela das 18 pra mim, eu ainda sou daquela época que a novela das 6, né? Primeiro passo, eu chamava de novela das 6, nem era das 18. Mas era marcada pelo tom de comédia, né? Era aquela história de época, ele tô com chocolate com pimenta, o cravo e a rosa na cabeça. Mas são histórias de época. São histórias de época, mas pelo viés do humor, né? Sim, é verdade. Tem pouco humor nesse livro. E tem muita emoção, apesar dos ingratos aí. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Mas é que tinha, não sei se ainda tem também, gente, abandonei as novelas há muito tempo, mas tinha uma certa hierarquia na Globo. Uhum. Né? Os autores de novela das 8 não tinham o mesmo status do de novela das 6, então eu acho que a ofensa foi nesse sentido. É um novelão, mas não é das 8, é no máximo das 6, talvez uma malhação. Tinha uma gradação ali até de tema, né? Porque a novela das 6, ela não pode tocar em temas assim como violência, como guerra, porque como é que você vai mostrar isso no café da tarde? Isso é tema pro horário nobre. A novela das 9 ela era mais densa, mais pesada. Mas tem violência, tem guerra. O que faltou aqui para virar uma novela das 9? Por isso que eu achei injusto. Já imagino aqui a Glória Pérez ambientando a história dela na Coreia. Faria todo sentido. Giovanna Antonelli no papel de Súnia. Ou Juliana Paz, que geralmente quando a Globo precisa de uma beleza exótica, que significa qualquer pessoa que é fora do Sudeste, ela chama a Juliana Paz para fazer. Tony Ramos, né, com algum sotaque. Fazendo um grego. Ia ser um sucesso. Olha a confusão que você está fazendo! 2ª crítica negativa. Muitas palavras e expressões em coreano e japonês não traduzidas fizeram com que se perdessem informações. Faltou profundidade em alguns assuntos, como o ambiente do jogo Pachinko e a separação das duas Coreias. Livro mediano, não leria novamente. A Glória Pérez jamais faria isso, ela sempre traduz. Ela falava, ele é um Dalit, um intocável. Inxalá, muito ouro! Muito ouro, inxalá! Muito, ela tem essa preocupação didática, então de fato não dava para acusar. Se fosse a Glória Pérez, este leitor ficaria mais contemplado. Ele teria todas as expressões traduzidas. Exatamente. E aí, em primeiro lugar, gente, uma resenha muito curta aqui, sucinta, que é a seguinte: mas misericórdia, foi só desgraça o livro todo. Que tristeza. A vida é triste. A vida é triste. Acontecem coisas tristes, gente. Você sabe que eu tenho falado muito isso em sala de aula, Luana, quando eu entro ou quando eu dou uma atividade, tem um grupo de alunos rindo demais, eu falo assim, por que vocês estão nessa alegria toda, como se a vida fosse feliz?
Qual o motivo? Eu entenderia eu entrar na sala e tá todo mundo chorando. Agora, essa risaiada, todo mundo em pé, o que é isso? 2025 e alguém tá feliz é porque tá mal informado. Ou medicado. Pode ser também medicação. Faz bem. Ah, mas também quem somos nós pra julgar? Falando em sala de aula, João, você quer compartilhar com o grupo como está a sua situação, como vai a sua vida? Nunca trabalhei tanto na minha vida, gente. Misericórdia, é só desgraça. Vou usar a resenha para... Estou aqui um dia antes do final da etapa. Então, assim, pareço tranquilo? Pareço, mas o olho tá tremendo, tá? Tô finalizando notas, mas o pior já passou. Já corrigi prova, já lancei quase tudo. Agora é só alegria. Daqui pra frente o sol voltará a brilhar, Luana. É isso, estamos torcendo, João. E agora este podcast volta à programação normal. Volta pros eixos. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro. Agora vai, pedimos desculpas. Ficamos aí 2 semanas sem gravar, né? Mas acho que uma semana sem publicar, uma outra com atraso na postagem do dia, deu uma bagunçadinha. Uma titubeada. Mas agora o gigante acordou, Luana. Mas a culpa não é do João, é minha. Porque a gente tava indo bem, assim. A gente tinha episódios adiantados. A gente estava muito as da organização. E aí eu precisei viajar, né? Eu até comentei com vocês, eu acho, nos episódios passados, que a minha mãe fez uma cirurgia. Não tem internet na casa da minha mãe, gente. Então é isso. E aí a gente ficou um mês sem gravar. Eu fiquei lá uns 20 e poucos dias gastando os episódios, né, João? E aí quando eu voltei, nunca mais conseguimos nos organizar, né? Aí você voltou na semana de correção de prova, realmente não deu Não deu. O universo não nos favoreceu nessa. Mas não é verdade que foi culpa da Luana, porque em vários momentos também a correção de prova agarrou demais. E aí, gente, a gente simplesmente não tinha tempo. Não era nem de gravar, né, Lu? Era de ler os livros pra gente conversar aqui. Que parece que precisa, né? Num podcast de literatura. Mesmo quando a gente fala de livros que a gente já leu, isso demanda um tempinho ali da gente reler algum trecho, ler alguma resenha para reavivar alguns detalhes ali, para se organizar mesmo, né? Então a gente estava completamente sem tempo, gente. Mas agora voltaremos a ter tempo. Serão aí 7 dias com tempo depois. Não desistam de nós. Esse é o nosso pedido. O seu pedido não é razoável. Não podemos fazer nada para te ajudar. Mas por que estamos falando de Pachinko, Luana? Porque esta foi uma escolha de uma das nossas apoiadoras, muito querida, a Ana. A gente já comentou aqui que a gente tem essa recompensa, né, João? A gente faz um sorteio e aí a pessoa que ganha o sorteio pode escolher um livro para ser resenhado aqui no podcast. A Ana escolheu Pachinko, que inicialmente nos assustou. Eu vou abrir aqui, porque é um calhamaço. São 527 páginas. Minha gente, tô chocado! Mas eu já vou aqui acabar com qualquer expectativa, já vou dar o spoiler. Eu amei essa leitura. Eu estava comentando aqui com o João antes da gente começar a gravar, eu não tenho pontos negativos para falar aqui, assim, eu gostei muito, eu fiquei muito surpresa do quanto eu gostei. É uma leitura, apesar de ser um calhamaço, é uma leitura muito gostosa de ser feita, muito fluida. Então foi um livro que eu nem demorei tanto assim para ler e fiquei apaixonada. Eu, ao contrário da Luana, demorei anos para ler, mas não foi pelo tamanho do livro, foi por conta do excesso de trabalho mesmo, gente. Inclusive, eu não terminei a leitura. Vou aqui abrir meu coração para você, Luana. Mas a gente achou melhor gravar agora, porque senão ia ser mais uma semana que a gente ia ou atrasar demais, ou pular, e aí não justifica. E eu já fui até uma parte da história, já estou bem avançado, assim, falta terminar de fato, mas eu também, até onde eu fui, não tenho críticas ao livro. Estou adorando, estou amando. É um livro, apesar do tamanho, de uma leitura muito fluida, muito rápida, só que aqui já vai ser até bom para a gente usar de contra-exemplo, porque as 2 últimas vezes que a gente falou de leituras fluidas, a gente falou criticando, não a leitura fluida, mas o livro, né? Apesar de ser uma leitura muito rápida, muito fluida, a gente não gostou. Aqui eu acho que a gente tem um exemplo bom de uma leitura que é muito fluida, que é muito rápida,
que é muito generosa com o leitor, muito cortês. Não é um livro difícil, não é um livro que agarra, mas é um livro excelente. É um livro assim que tem muitas camadas, é um livro que não menospreza a inteligência do leitor, é um livro que sabe dosar, pelo menos na minha opinião, o grau de desgraça, que é outro ponto que a gente tem criticado bastante em literatura contemporânea, acho principalmente, né, aquele bingo da desgraça que a gente brincou, ato falho, que a gente brincou. Tem muitas questões aqui, a gente vai comentar da história daqui a pouquinho, tem muitos pontos, muitos tensos, né, digamos assim. É uma história pesada, é uma história com cenas muito fortes, mas eu acho que a autora dosa muito bem isso, assim, não é aquela ribanceira abaixo, não. Mas é isso. Então, o João leu mais ou menos até o livro 2, né, João? É uma obra dividida em 3 livros, mas eu acho que a gente pode se concentrar principalmente no primeiro, porque eu acho que no primeiro já aparece tudo que eu gosto nessa história. Então, eu acho que vai ser realmente bacana para a gente pontuar aqui, né, coisas que a gente adorou no livro. E também para sempre lembrar você, querido ouvinte, que quando a gente fala novelão, isso não é um demérito. Pelo contrário. A gente adora novelão, diferente do querido ali da resenha, né, que ofendeu com a novela das 6. Eu gosto muito de novelão. Eu acho que é, de fato, uma proposta de ser mais gentil com o leitor, como o João falou, dessa leitura ser mais fácil mesmo, mais fluida. Mas eu acho que ela tem muitas soluções interessantes aqui em relação à narrativa, muito inteligentes, muito elegantes. E eu vou gostar de falar sobre isso. Assim, eu estou empolgada por esse episódio. Muito bem. Vou só dar alguns dados aqui de contextualização. O livro é o Pachinko, da autora Min Jin Lee. Ela é coreana, norte-americana, estadunidense. Eu não sei exatamente o gentílico que a gente usa, porque quando é chinês a gente fala sino, quando é português é luso. Eu não sei qual é o de coreano, você sabe, Luana? Não sei, João. Faltei nessa aula. Mas ela é uma autora migrante, né? Ela nasceu na Coreia do Sul. Ela nasce em Seul. E ela se muda com a família dela aos 7 anos, se eu não me engano. 7 anos, para os Estados Unidos. E tem um período da vida dela que ela vai morar no Japão, me parece, também. Também. Mas atualmente ela mora nos Estados Unidos. E o Pachinko é um livro de 2017, a publicação original, e ele foi escrito em inglês. Então tem toda uma questão aí, só para retomar, tá distante até pra gente, né? Não tem tanto tempo que a gente gravou, mas este episódio é o último da série de autores migrantes. Então a Min Jin Lee, ela já tá ali muito dentro daquela discussão que a gente fez de autores que não só discutem processos migratórios, como eles mesmos passaram por processos de migração também. No Brasil, ele saiu pela Intrínseca, né? Isso, com tradução de Marina Vargas. E aí, gente, para dar assim uma rapidíssima sinopse, é uma saga familiar. Então, a gente vai ter aqui a história de uma família coreana ao longo de 100 anos. Então, a história começa ali no final do século XIX e a gente avança aqui até a década de 80, se eu não me engano, já do século XX. São 3 gerações principais, digamos assim, mas ela pega quase 4 gerações, porque ela conta logo no comecinho, bem brevemente, se comparado às outras gerações, mas ela conta um pouquinho o que seria a primeira geração ou a geração anterior à geração da protagonista, né? Você tem um fio condutor aqui, nesses 3 momentos. A Lu explicou que são 3 livros, é porque o romance é dividido em 3 partes, né? Tem títulos essas partes, uma delas é inclusive Pachinko, né? Que vai servir de título para o livro como um todo, mas a gente acompanha aqui basicamente a história da Sunia, ela que é o fio, é a nossa Úrsula aqui do Pachinko, ela que vai unir essas 3 gerações, só que o livro começa contando brevemente a história dos pais da Sunia, como eles se conheceram. Dos avós, na verdade, né? Dos avós, é verdade. Muito rapidamente, né? Mas é a história desse casal já idoso, o homem era um pescador e eles decidem alugar quartos da casa deles para conseguir uma renda extra. Eles moram em uma pequena ilha em Busan, que é no sudeste coreano, estão precisando de dinheiro, é um momento muito difícil ali na Coreia, então eles começam a alugar quartos. Aí o filho deles, eles vão ter um filho que vai se casar,
e o filho e a nora vão tomar conta desse negócio, já transformado aqui numa pequena pensão, né? E aí a gente vai ter a Súnia, que é então a neta desse casal inicial, né? Isso é logo no começo. É um livro, igual a gente comentou, ele é muito gentil com o leitor porque ele é, na maioria das vezes, linear. A gente volta nesse ponto depois. A autora faz uma ou outra brincadeira ali na ordem cronológica, mas é de forma muito gentil. Ela anuncia para o leitor, não de uma forma necessariamente direta, mas você entende quando ela faz uma breve regressão temporal e ela retoma depois. Mas é bem organizado, então, apesar de ser um livro de 500 e tantas páginas, com inúmeros personagens, com gerações diferentes, é relativamente tranquilo de acompanhar porque é cronológico, né? Então você vai acompanhando. Eu já gosto muito desse primeiro ponto, quando ela vai contar a história dos pais da Sunia. O pai da Sunia, ele tinha uma questão de locomoção, né? Ele mancava. E isso na cultura ali do começo do século XX vai ser um problema para ele arrumar uma esposa, né? Eu lembrei muito de Mulan nesse comecinho, porque tem toda aquela discussão das casamenteiras, né? De ter uma pessoa responsável na comunidade por arrumar um bom partido para aquelas pessoas. E as casamenteiras, não sei se o nome exato é esse, né? Mas elas vão explicar para a família que para ele vai ser muito difícil arrumar por essas questões, né? E tem toda uma problemática de que ele tem também lábio leporino, né? Então, que provavelmente isso ainda é tido naquela cultura como algo que vai ser transmitido para os filhos, que os filhos deles poderiam ter aquelas características físicas, e naquela cultura isso não era desejável, não é algo auspicioso, não é algo promissor, então que ele vai ter muita dificuldade para arrumar uma esposa, mas ele encontra que é uma mulher muito, muito pobre, né? E aí vai ter toda uma discussão ali também de que essa mulher também não pode esperar um grande partido, porque ela vem de uma família muito, muito humilde, e aí é aquele casamento arranjado, né? Mas que dá certo, os dois vão ter uma relação muito bonita, os pais da Sunia. Muito feliz, né? A imagem que a Sonia tem de casamento é muito positiva por conta dos pais. É um pai muito amoroso, que gosta muito dela. Que trata ela muito bem, né? Trata ela como uma princesa, assim, dentro ali das possibilidades que a limitação financeira permite. E aí é bem rapidinho essa primeira parte, né? Dos avós e dos pais da Sunia. Logo no começo você já entende que a história vai se concentrar mais na Sunia. Você tem um avanço temporal ali rapidinho, em que a gente é colocado numa época em que o pai da Sunia já faleceu. Ela é jovem, ela tá ali no final da adolescência, começo da vida adulta. 13 anos. Ah, é até antes. A minha memória me traiu. Ela tem 13 anos quando ele morre de tuberculose. Mas é porque eu ia avançar um pouquinho já no ponto de virada, né? Exatamente, que é o acontecimento ali que vai ser o fio condutor de toda a história, né? O que vai deflagrar ali, propriamente dita, a história. Porque até então a gente está aqui num preâmbulo da história, na contextualização, né? Digamos assim. E aí a história avança mais um pouquinho depois da morte do pai dela, não me recordo agora, mas ela deve ter o quê? Uns 16, 17? 17, né? Quando acontece esse ponto de virada. Ela trabalha na pensão com a mãe vai assumir a pensão ali do marido, ela administra, é uma pensão muito pequena, isso vai ser descrito a quantidade de quartos, o tipo de organização que se tem ali, uma pensão que tem alguns hóspedes fixos que são pescadores, são trabalhadores ali da região, então você entende que é uma questão quase de subsistência ali, né? A Sunia e a mãe dela cozinham basicamente o que a própria horta delas oferece, aí compra às vezes uma ou outra coisa para complementar, os pescadores pagam às vezes com peixe ou dão um peixe para elas também, então você tem aquela administração de uma pequena pensão no interior do interior da Coreia do Sul. É sempre descrito esse começo como um lugar muito afastado, né? Um lugar assim meio ermo, em que as coisas chegam muito enviesadas, ou muito tardes, ou pouco. Isso eu acho que vai ser importante também depois para quando tem o choque cultural da história. Mas eu gosto, aí eu vou... A gente vai tentar fazer aqui
breve resumo, pelo menos da primeira parte, mas eu já vou introduzindo alguns comentários que talvez depois a gente retome e discuta mais. Eu já gosto muito da escrita da Min Jin Lee, porque ela, apesar de estar quase todo o tempo, principalmente nesse começo, mastigando para o leitor, ela começa a pôr as asinhas de fora. Você percebe que ela não está mastigando tanto, que tem ali uma construção que não desrespeita a inteligência do leitor, digamos assim. Ela faz umas brincadeiras com a narrativa que eu gosto muito. Então, logo nesse trechinho, ela está relatando como que é o dia a dia da mãe e da Sunia naquela pensão. Você está ali meio até desarmado, lendo aquela contextualização, aquela descrição, e aí ela solta do nada. Mas a mãe e a filha estavam há semanas sem conversar. E aí ela avança um pouquinho e depois ela te conta, assim, numa frase só, sem preparo nenhum. E elas estavam sem conversar porque a Sunia estava grávida. Tan, tan, tan. Fim do capítulo, né? Aquele gancho pro capítulo. Congela o rosto da Sunia. Ui, 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 né? Daquele... Aí ela regride brevemente na história para contar como a Sunia engravidou, qual que é o gancho narrativo da Sunia, que até então eu acho uma virada muito legal que ela faz, porque até então é como se o foco estivesse na mãe da Sunia, a história. E aí quando ela faz nessa frase muito direta, que nada tinha te preparado, ela revela que, não, a Sunia estava grávida, por isso que a mãe dela e ela estavam meio... fugiu a palavra, meio afastadas ali, com uma relação tensa. É nesse ponto de virada que ela te conta assim, agora eu vou contar a história da Sunia. Aí o ponto narrativo assume, a partir dali, a questão da vida da Sunia desde essa adolescência, mas na verdade você entende que ela já estava te contando a história da Sunia desde o nascimento dela. E aí você vai ter esse fio condutor. Mas eu acho a virada muito legal, porque ela te pega desprevenido. Assim, você está numa história que está mastigando tudo, tá explicando tudo, você tá ali, beleza, ok, vamos lá, e do nada vem esse baque que você fala, ué, peraí, meu Deus, então não é assim, também um mundo cor-de-rosa, né, tem questões aqui. O que acontece com a Sunia? A gente vai dar uma resumida nesse primeiro livro, tá, gente, para poder ir pontuando aqui as coisas que a gente gosta. Até porque, só um parênteses, Lu, ele vai ser importante para entender o resto da história, né, a gente não vai falar de toda a história, igual você mesma já tinha comentado, até porque são 500 e tantas páginas, senão o episódio ia ficar aqui de 5 horas e haja spoiler, né? Mas a primeira parte eu acho interessante para entender o restante, né? E de qualquer forma, isso é bem o começo da narrativa, tá, gente? Então, o que acontece? A Sunia, ela vai conhecer um homem que tem o dobro da idade dela, que é um homem rico, alguém que ela acredita ser um comerciante, parece até um japonês, né? Isso é dito, que ele se veste tão bem, ele tem modos tão elegantes que ele nem deve ser coreano. A gente já tem começam as discussões aí, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, essa relação Japão-Coreia aqui na obra o tempo inteiro, né? Os dois se envolvem, ele seduz ela tem 17 anos, ainda novinha, né? Acabam se relacionando e aí ela engravida. E no momento que ela conta sobre essa gravidez para ele, o nome dele é Hanso. Já tem um nome bom pra gente. Eu acho que você está sendo tendenciosa. Eu acho que provavelmente seria Hansu. Mas eu chamarei de Hanso. Eu acho que tá mais apropriado. Tem licença poética. E aí, nesse momento, ele conta pra ela que, na verdade, ele já é casado. Ele tem uma esposa, ele já tem filhas, então que ele nunca vai se casar com ela, que é o que ela esperava, ela estava fantasiando uma relação na cabeça dela. E mais do que isso, ele faz uma proposta para ela. Ele não quer deixar esse bebê desamparado, na opinião dele, né? Não quer deixar a Sunia desamparada, então ele propõe que ela se torne uma espécie de amante oficial dele. Ele vai pagar um apartamento, uma casa, vai dar dinheiro para ela e em troca ela fica ali à disposição do Hanso. Ele fica genuinamente feliz com a gravidez, né? Porque ele ainda não tem um filho homem. Ele não sabe se é um menino, mas pode ser, né? A esposa dele só deu filhas mulheres, então quem sabe não tá vindo ali o herdeiro homem que ele tanto quer. Eu não sei se a gente fala disso depois, eu vou jogar o gancho aqui e vou deixar a Luana decidir. Mas uma das questões que me ganham no livro é a complexidade dos personagens. Eu acho ela, assim,
maravilhosa para construir personagens complexos. Apesar de ser um novelão, você não tem aqui personagens superficiais, pelo contrário. Porque só nesse choque da Sonia com o Han-Soo, é muito interessante perceber que o Han-Soo, apesar de ter atitudes que a gente vai ler e vai falar, nossa, que escroto, mas ele é construído de uma forma que você entende assim, dentro daquela escrotidão que ele vai cometer, ele tá longe de ser o mais escroto, porque assim, existe uma série de... Não tô passando pano, tá, gente? Mas existe uma série de questões, você entende, digamos assim, como ele pensa, o que ele pensa. E você já tem um choque ali nele entre tradição e modernidade, né? É como se o grande choque dele quando a Sonia não vai aceitar ser amante é do tipo assim, mas que bobeira pegar dessa tradição, a esse moralismo idiota, né? Assim, eu tô te oferecendo tanta coisa, tem um abismo ali de classe muito grande que vai impedir com que ele entenda assim, mas eu tô te oferecendo o melhor dos mundos, né? Eu vou te tirar desse lugar aqui, desse vazio, desse deserto que você vive, eu vou assumir o filho, eu não tô sendo uma pessoa ruim, eu estou dizendo que eu assumo tudo que eu fiz, esse filho é meu, só que eu não posso me casar com outra pessoa porque eu já sou casado, a lei já não permite isso. Então, assim, ele não consegue entender o motivo daquilo. Qual que é o ponto? Assim, o que você queria de mim? Eu estou te oferecendo tudo que eu posso dentro dessa situação, né? E você entende perfeitamente como ele funciona, né? Assim, até uma relação na cabeça dele de esbarra um pouco, guardadas as devidas proporções, né? Mas não é o caso necessariamente comum de um homem que é casado e trai a esposa. Na cabeça dele tem toda uma discussão sobre não monogamia, sobre como que ele foi obrigado a casar com aquela mulher que ele tem, porque ele veio de uma origem muito humilde, ele foi ascendendo socialmente, em algum momento aquele casamento foi necessário, né? Não foi tão pensado assim, ou foi pensado, mas por outras questões. Eu acho ele um personagem muito complexo, a forma como ela constrói ele, assim. Ele não é só um homem escroto que trai a esposa. Seria, acho muito fácil criar um personagem assim, porque existem personagens na vida real que são bem estereotipados ainda, né? E que são muito clichês, assim. Homens são muito clichês ainda nesse aspecto até hoje. E ela consegue, mesmo que não seja, digamos assim, tão necessária, ela poderia só construir um personagem aqui muito estereotipado para continuar a narrativa, porque ela precisa só do fato da gravidez. E ela dá uma profundidade para esse personagem. Eu gosto muito de como ela faz isso. Também gosto. Eu adoro a construção de personagens nesse livro. E só para a gente adiantar, depois eu acho que a gente pode voltar nessa questão da complexidade, mas a Sonia não vai aceitar, né? Até porque, como a gente mencionou antes, ela tem uma ideia, uma visão muito positiva de casamento. Ela viu o casamento dos pais funcionando muito bem. Então, ela se sente muito envergonhada de toda aquela situação, de não ter isso, envergonhada até em relação à memória do pai. Ela vai negar essa proposta, ele vai embora, vai desaparecer aqui da história durante muito tempo, mas ele volta. Tan, tan, tan. Eu não vou contar o que acontece, porque aí eu acho que vamos parar aqui no primeiro livro, né, como a gente mencionou, mas ele vai ser muito bom para ela no futuro. Ele vai ajudar ela em vários momentos. Esse canalha, esse personagem terrível que engravidou a menina, que tirou a honra dela em uma sociedade onde isso é muito importante, né? Uma menina jovem, né, inocente. E ele vai ajudar, e aí sempre nessa complexidade, nessa dualidade, porque ele ajuda ela movido por interesses pessoais, mas também movido por um interesse genuíno de não desamparar, Sonia. Então eu acho que ele é muito, muito complexo mesmo, muito bem construído. A própria origem do relacionamento dos dois, né, é uma cena bem complexa, porque ela tá voltando do porto e aí vai ter um grupo de jovens ali japoneses que começam a persegui-la. E a cena evolui para uma ameaça de estupro, né, que começa inclusive a cena de assédio já. Eles chegam a pegar no seio dela, eles falam coisas horrorosas, e aí o Han-Soo chega e defende ela. Então é curioso porque assim, ele tem esse lado, digamos assim, ele tem um limite moral que é flexível, né? A gente vai ver depois. Mas assim, ele inicialmente ele defende a Sonia para depois ele ter uma ação que a gente, enquanto leitor, vai falar, nossa, mas é isso aqui?
Então, assim, ele é um personagem muito complexo, de fato. Ele oscila muito, né? E não é que ele oscila, isso que eu acho muito legal. Não é aquela oscilação de bem e mal. É porque as ações que ele toma, a gente é que vai avaliar se elas são positivas ou negativas, né? Ele não tem consciência da própria oscilação. Ele vai vivendo a vida ali e a gente é que entende que é uma pessoa com camadas e camadas e com questões, com ações que, ora, tem consequências ok, e ora você fala, nossa, mas aqui também, né? E é um ponto interessante para a construção da própria Sonia, porque até então ela era uma criança, ingênua, se deixando levar por essa fantasia de casamento com esse homem rico. É nesse momento que ela desperta e ela vai ser uma personagem muito forte, muito independente pelo restante da narrativa. É uma personagem bem interessante também, mas depois a gente comenta mais sobre ela. Tem até uma herança aqui do romantismo, né? Da construção da Sonia no começo, dessa jovem, inocente, romântica, né? Ela acredita ali que o Hansu vai casar com ela e que eles vão ter uma família. Ela começa a fantasiar essa relação amorosa, a idealizar mesmo, né? Dentro daqueles moldes ali do que se espera, porque ela teve esse exemplo da relação dos pais. Aí ela começa a projetar isso. Nem passa na cabeça dela que aquilo poderia, de alguma forma, ter um outro fim, que não fosse um final feliz, né? E aqui eu acho que a autora dosa a mão na desgraça, como você falou, porque ela vai ter que contar isso para a mãe, e aí a mãe, ela não vai brigar com a filha, a gente não vai ter esse momento de violenta emoção, de expulsar de casa ou qualquer coisa do tipo. A mãe vai ficar muito triste, mas ela vai permanecer ali com a filha, né? É a falta de emoção que os apoiadores falaram, os apoiadores, os resenhistas. Cadê a briga? Mas eu acho que funciona muito melhor, porque assim, seja marca uma certa diferença da filha e da mãe em relação à geração passada. Então a mãe já lida com isso de uma outra forma, com essa gravidez indesejada, não é o ideal, mas ela, né, isso não é dito, mas você entende que a mãe está se perguntando assim, bom, minha filha tem só a mim, se eu abandoná-la, o que vai ser dessa mulher também? Então assim, apesar de ser um problema para a mãe, ela continua acolhendo a filha porque ela tem essa consciência, né, de que é uma pela outra e não tem mais em quem se apoiar, as duas têm basicamente uma outra somente. E também acho que é legal porque o que é um problema rapidamente vai ser resolvido na história, né? A questão da gravidez ali é o ponto de virada, mas o fato dela ser uma mãe solteira, uma mãe solo, que poderia gerar ali uma longa discussão no livro, uma longa problemática, ela encurta, assim, a própria narrativa. A gente dá uma resposta muito breve, acho que a gente pode comentar aqui também, porque é a partir disso que começa, né, digamos assim, o livro. E eu adoro esse momento da história, talvez seja um dos meus favoritos. Porque o que acontece, gente? Então, eu sei que a gente está se alongando um pouco aqui na narrativa, mas fiquem com a gente, vai fazer sentido, né? Ela então está nessa pensão, ajudando a mãe, trabalhando e grávida, agora grávida. E nesse momento chega um hóspede. Neste ínterim, neste diapasão. Exatamente. O universo provê. Chega na pousada um pastor, um homem chamado Isaac, que é um personagem que eu também acho muito interessante. E aqui um parênteses para falar sobre religião, porque ele é um cristão, né? Ele é um pastor. Eu adoro a forma como o cristianismo é apresentado aqui no livro, porque ele tem todas as cores e nuances do exotismo. Eu até conversei sobre isso com o João, que é curioso pra gente, que o cristianismo seja religião exótica. Eles chamam Jesus de Iesu-Cristo. Porque é um momento que muitas das igrejas cristãs, aqui católicos, protestantes, anglicanos, estão tentando ocupar o Japão de alguma forma. Então são muitas missões que são mandadas para o país, para a Coreia também. Existe esse momento histórico aqui e ele é mandado, né? Ele é formado ali, ele é de Pyongyang, na Coreia. E ele é um pastor, se eu não me engano, ele é um pastor anglicano, não sei se isso chega a ficar claro. E aí todo mundo olha ele meio curioso, assim, o que será que ele faz? Tem um momento que a Sonia fala, eu não entendo muito bem o que ele faz, eu não entendo muito bem quais são os poderes dele. Eu não sei muito bem o que um pastor faz. Eu gosto muito que, em mais de um momento, assim, tem cenas em que ele vai rezar, ele vai fazer uma oração, né?
pra pessoa, pro personagem, e o outro personagem fala assim, eu não entendi exatamente, mas assim, mal não pode fazer, né? Então assim, que mal tem também? Posso fazer uma oração? Pode. Aí o personagem fica parado olhando pra ele, tipo assim, meu Deus, que coisa exótica, né? Você tá... Que diferente, que diferente. Eu não entendo exatamente esse Deus e tal, mas assim, né? Que mal pode ter? Coreia que tem uma presença muito maior do confucionismo, do budismo, outras religiões. E, enfim, aí chega, fim do parênteses aqui, mas chega esse pastor e ele tá muito doente. Ele já chega na pensão doente, ele tá com tuberculose, que é a mesma doença que matou o pai da Sonia. E essas duas mulheres vão cuidar dele durante 3 meses, mesmo elas mal conhecendo ele sendo um hóspede como outro qualquer. Elas não têm exatamente essa obrigação, elas tomam conta dele, inclusive se colocando em risco delas se contaminarem também. Então elas se doam ali, elas cuidam dele e ele melhora. Ninguém acredita muito que ele vai melhorar, mas depois de 3 meses ele se restabelece. E aí ele fica se sentindo em dívida com elas. E ele fica pensando como retribuir, o que ele pode fazer. E aí ele tem a ideia. Ele tem a ideia de casar com a Sonia. Ele já sabe que a Sonia está grávida. A mãe dela, que é a Yang Jin, até conta o que aconteceu, dá ali um contexto para ele. É uma cena bonita porque é uma confissão, né? É uma espécie de confissão que ela faz, assim. Mesmo que ela não saiba, né? A construção da cena eu achei muito interessante. E aí ele decide casar com ela. Eu até queria, se o João me permitir, eu queria ler esse trecho. Você não pede, você manda, Luana. Ele é um pastor, então ele precisa ir. É mais do que pedir permissão, ele vai pedir um aconselhamento para um superior dele ali da região. Então vai contar o que está acontecendo, o que ele está pensando em fazer. Ele até vai ter esse aconselhamento antes de conversar com a Yang Jin, com a Sonia. E aí é esse o trecho que eu queria ler para vocês, é bem curtinho. E à noite, antes de fazer minhas preces, me ocorreu que há algo que eu possa fazer por elas. Dar à mulher e à criança o meu sobrenome. O que meu sobrenome representa para mim? É apenas uma questão de graça divina que eu tenha nascido homem, para poder dá-lo a meus descendentes. Não é culpa da moça ter sido abandonada por um canalha. E mesmo que o pai seja má pessoa, a criança que está por nascer é inocente. Por que deveria sofrer? Sem um sobrenome, será condenada ao ostracismo. Eu acho muito bonito, e aqui eu queria já pontuar uma coisa que eu gosto muito nesse livro, que é como a religião cristã é retratada. Porque é uma religião muito idealizada, de certa forma, mas cabe perfeitamente para o Isaac, que é um personagem idealista. Então, veja, ele não julga a Sonia em nenhum momento. E ele decide, ele transforma essa situação numa situação de simpatia, de acolhimento. Ele pode fazer uma gentileza por ela, ele pode retribuir o que elas fizeram por ele. Eu acho isso tão bonito, eu acho uma imagem de um religioso tão bonita, eu fiquei meio tocada, assim. E eu acho, inclusive, mais do que isso, porque esse personagem, o Isaac, o pastor, ele tem um irmão mais velho, que ele admira demais, que é um irmão que lutou pela independência da Coreia. Então é uma figura muito heróica, é um irmão muito forte, que acabou morrendo em nome dos seus ideais. E ele fala isso, né, textualmente, eu queria ser tão grandioso quanto meu irmão, e eu acho que agora eu posso ser. Eu posso ter uma atitude nobre. Tão nobre, exato, quanto a atitude do meu irmão. E eu acho que ele equiparar essas duas situações, eu acho tão interessante. A mesma situação, é tão nobre você ir para a guerra e lutar pelo seu país, quanto você constituir uma família e ser um bom marido e ser um bom pai. Eu acho isso tão pouco masculinista. A gente tem uma ideia de heroísmo, que é esse heroísmo dos homens que vão para a guerra, que saem, né, que morrem cedo, como diria o Érico Veríssimo. E aqui não, é um heroísmo do doméstico, de você criar uma família. E de salvar essa mulher, né? Porque a gente sabe o que significaria quando o restante da comunidade descobrisse que ela estava grávida, que ela ia ser mãe solteira, as possibilidades que ela teria e que o próprio filho teriam, né, dali para frente. Então, quando ele assume, entre aspas, né, essa família,
é um gesto de altruísmo dele, né? De fato, ele está dando uma oportunidade ali, tanto para a Sonia quanto para o filho, de terem uma vida relativamente mais tranquila. Mas aqui entra o que o João mencionou antes: os personagens são complexos. Então, mesmo que seja um gesto nobre, um impulso pelo bem, ele próprio vai se questionar se não é um impulso egoísta. É maravilhoso essa passagem. Será que, na verdade, ele não tá só querendo uma esposa? Ela é jovem, ela é bonita. Tem uma questão desse personagem também, que ele é uma pessoa que tem muitas doenças. Ninguém acredita que ele vai viver muito tempo. Ele tem uma saúde muito frágil. Então, ele nunca quis assumir um casamento, ter uma esposa, porque ele acha que ele vai morrer logo, que essa moça vai ficar viúva muito cedo. Então, agora ele tem uma justificativa para finalmente ter a família, sabendo que ela vai cuidar dele quando ele precisar, porque afinal de contas ela já cuidou. E ela é uma mulher prendada, ela sabe cozinhar, ela cuida bem da casa. Então, ele sabe que ela vai exercer bem essa função do cuidado, né? E ele tenta coagir ela a aceitar a religião cristã. Porque aí é um ponto. É um ponto. Ele poderia, de alguma forma, fazer isso de forma mais impositiva ou violenta, não é um personagem violento. Igual os portugueses fizeram no Brasil, talvez. E no Japão, né? E Os no portugueses Japão. têm um histórico por lá também. Ele pergunta se ela acha que poderia aceitar a religião dele em algum momento. Não deixa de ser uma coação, né, João? Porque ela não está exatamente em posição de negar. Ela sabe a sorte que ela está tendo ali, de como esse casamento pode salvar a situação dela. Então, óbvio que ela vai aceitar essa religião. E até tem um momento que é muito tenso para mim, que é quando esse superior dele pede para conhecer essas duas mulheres, porque ele vai pedir conselhos, né? O que você acha? Será que eu posso casar? Será que esse casamento é uma boa coisa? E aí esse conselheiro, esse religioso, pede para elas irem até a presença dele e fazem uma espécie de um interrogatório ali com elas. É uma cena muito violenta, né? Simbolicamente violenta, não é violência física, mas a gente fica meio chocado, assim, lendo, e aí você entende a potência da violência também da religião, né? O quanto o discurso religioso ele pode ser, e ele é em diversos momentos violento, porque ele pergunta para ela, né, basicamente assim, como que isso aconteceu, como que você ficou grávida, o superior. E aí ele imediatamente fala assim, ele obriga ela a falar que ela está arrependida, que ela errou, que ela pecou, que ela não vai mais fazer aquilo. Então ele culpabiliza ela o tempo todo. E mais do que isso, ele exige que ela verbalize que ela se sente culpada por aquilo, que ela se arrepende daquilo que ela fez. E assim, a gente que está acompanhando a história, você percebe que o erro dela foi muito mais motivado, se é que houve um erro ali, né, por uma inocência, que ela foi, na verdade, enganada, que ela foi iludida. E cai naquele discurso mas você não poderia ter tido uma relação sexual enquanto mulher solteira com um estranho. Então você entende a gravidade do seu erro. Acho que ele chega a fazer essa pergunta de forma direta para ela, né? Você entende o quão errada você foi. Então é muito violento você pensar que você está lidando ali com uma adolescente que está grávida, está nessa posição de desamparo completo, e aquilo que teoricamente a religião faria, que é oferecer amparo, não vai acontecer nessa cena. Pelo contrário, vai acontecer uma culpabilização. O Isaac oferece esse amparo, mas o superior dele vai puxar para a realidade, até para a realidade dessa igreja, até porque esse conceito do pecado e do arrependimento é muito central no cristianismo. Só que não é central para essas duas mulheres, então já é um choque cultural grande aqui também, né? Já é bastante impositivo. E o Isaac acompanha a cena, ele quer intervir, ele faz uma outra intervenção, mas ele também se sente podado, né? Porque ele não pode ir contra o superior. Hierarquias. Então ele marca ali que ele acha que o superior está extrapolando, está passando, mas ele também não sabe exatamente como intervir. Eu ia só fazer 2 comentários rapidinhos, só para não perder o gancho. É tão curioso essa questão cultural que tô rindo aqui de desespero, mas durante muito tempo, Lu, quando o Isaac aparece e falam que ele é um pastor, eu entendi que ele era um pastor de ovelhas, de gado. Eu demorei a entender que ele era um pastor religioso, você acredita? Mas somos todas ovelhas no rebanho do Senhor. Somos todas, sim. É só no momento que tem uma clara referência, antes, tá, gente, dessas discussões, quando fala, não, porque ele vai para a igreja, eu não lembro exatamente o que é, mas tem uma referência clara que eu falo, nossa, gente, eu tava assim, em outro mundo, eu tava achando que era...
Porque, imagina, num ambiente rural, né? Uma pessoa nova, chega um pastor, eu falei, sim, pastor de ovelha, de cabra, sei lá, qual animal? Eu tava até sentindo falta, mas qual animal ele pastoreia? Por que ele tá viajando? Um pastor viajando? Eu não tô entendendo direito. Aí depois que eu entendi. Eu acho muito interessante como o Isaac é um personagem complexo. Ele é essencialmente bom, gente. Então, dando aqui um pequeno spoiler, eles vão se casar e ele vai ser um bom marido, vai ser um bom pai, pelo tempo que ele é ofertado, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem as suas contradições, ele tem as suas complexidades. Então, imagina com o Ranço. Se ela consegue fazer isso com o Isaac, que é esse personagem muito bondoso, gentil, idealista, imagine o que ela não faz com o Ranço. E o próprio superior, você falou que ele é muito duro com as mulheres, mas em alguma medida esse superior tá fazendo tudo isso porque ele se preocupa com o Isaac. Ele tem medo de o Isaac estar sendo vítima ali de uma espécie de golpe, né? Não um golpe exatamente, De mas duas assim, mulheres oportunistas. de que elas estão usando a legitimidade do Isaac para limpar o nome da filha, né? Que elas estão fazendo isso de caso pensado, que elas estão iludindo o Isaac. E o próprio Isaac, um outro personagem, tem muito de romantismo no livro, de fato, assim, da escola romântica, né? A Luana comentou do fato do Isaac ser esse personagem idealista, e a referência à tuberculose aqui para mim, eu acho que carimba isso, assim, ela sabe o que ela está fazendo, a Mindin Lee, assim, olha, se você está na dúvida que é um romanção, um novelão típico do romantismo, tá aqui a chancela da tuberculose para mostrar que sim, né? E é curioso porque os dois personagens, o casal, a Sunia e o Isaac, são, para mim, os dois personagens da narrativa mais românticos de todos, assim. Que ela tem essa inocência, quase esse bovarismo ali de tentar reproduzir uma relação amorosa. Dura pouco, ela vai ter um choque de realidade, ela vai amadurecer, mas no começo era assim. E ele tem essa coisa do heroísmo, e do heroísmo individual, né? Que é bem do romantismo. O que eu posso fazer para eu ser uma pessoa exemplar e como eu posso me tornar esse herói de mim mesmo, né, da minha vida. Então, assim, eu vejo muita marca do romantismo, por isso que tem esse caráter do E é novelão. bonito, de fato. O que eu posso fazer para mudar o mundo? E aí ele percebe que mudando a realidade ali da Sunia e do filho dela, ele tá mudando uma parte importante do mundo. Ele também vai ter um choque de realidade, eu gosto muito. Aí eu acho que a gente pode encerrar a parte da sinopse, do resumo e avançar, mas para fazer esse encerramento, eles se casam e aí ele vai se mudar para o Japão. Porque, na verdade, apesar dele ser coreano, ele tá indo para o Japão, né? Para Osaka. Para Osaka. Ele fica ali nesse intervalo hospedado na pensão, porque ele tá indo encontrar o irmão dele, que já mora em Osaka há muito tempo, e aí quando ele se casa com a Sunia, ele leva a Sunia para lá. Então você tem a despedida dela e da mãe, e aí que você começa a entender também que é um livro sobre migração, porque você vai ter um retrato ali de como era a vida dos coreanos no Japão durante um período histórico muito turbulento para a Coreia. A gente ainda não tinha comentado isso, porque agora a gente vai fazer melhor essa análise, mas o livro se passa durante o período em que a Coreia estava dominada pelo Japão, né? Que o Japão invade a Coreia, e aí você tem uma época pré-divisão das Coreias, né? Um dos comentaristas no começo das resenhas fala disso, né? Então a gente tem aqui a Coreia, ainda não está dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas sob o domínio japonês. E é um domínio muito cruel e violento em vários aspectos. Claro que aqui a gente está lendo a narrativa pelo olhar dos coreanos, então é óbvio que isso vai ser retratado como algo negativo, mas a gente sabe que historicamente o Japão não foi lá um país muito generoso com as suas colônias e com os países que ele invadiu. É um processo tenso até hoje para o próprio Japão fazer essa meia-culpa, né? Vira e mexe a gente vê assim, posturas do governo ou de autores que entram nessa discussão e que isso gera uma polêmica danada, principalmente no Japão. O Japão não lida bem com os erros do próprio passado nesse aspecto, digamos assim. Mas aí você vai acompanhar como é a vida de coreanos
morando no Japão nesse período. E assim, eles vão... Desde o começo a gente já percebe isso. Isso é dito desde o começo, que a Coreia está sob domínio do Japão. Os coreanos estão cada vez mais pobres, você está tendo ali perda de direitos básicos como tomada de propriedade, os impostos cada vez mais altos, então isso impacta em qualidade de vida, as pessoas tendo que trabalhar em 3, 4, 5 serviços, o tipo de alimentação muito rudimentar, porque você não tem dinheiro para comprar comida. Isso é narrado desde o começo da história, mas eu acho que quando a Sunya vai morar no Japão, aí você tem esse choque maior, porque como ela vivia num ambiente rural muito afastado, isso chegava muito pelo viés econômico, mas cai num lugar do tipo, a família dela sempre foi pobre. Então, assim, ainda fica meio nebuloso para a própria Sunya que a família dela, apesar de ser pobre, ela está cada vez mais pobre por conta do domínio japonês. É quando ela vai morar em Osaka que, de fato, ela começa a ter essa compreensão maior dos impactos desse domínio japonês sobre os coreanos. Esse é um ponto que eu queria muito destacar, a contextualização histórica, porque é isso, a gente vai ter a história dessa família, mas a gente vai ter a história da Coreia. Como o João mencionou, é uma colônia do Japão no início do século XX. O Japão anexa a Coreia em 1910 e ele já tinha tentado fazer isso várias vezes, porque a Coreia tem várias reservas de minério ali que interessavam o Japão. O Japão, que naquele momento é o Japão imperial, que está numa política ali expansionista. Então a gente vai tendo vários desses momentos históricos sendo retratados na obra como um todo. Nesse primeiro momento, principalmente a anexação da Coreia, né, que se torna uma colônia japonesa, também a invasão da Manchúria, que vai ser mencionado justamente nessa política expansionista. Hoje em dia a Manchúria corresponde ali ao nordeste da China, então o Japão tentando ampliar ali os seus domínios. Depois, nos livros seguintes, a gente vai ter a Segunda Guerra, a gente vai ter a Guerra da Coreia, a Guerra Fria, né, a Guerra da Coreia, que é esse primeiro conflito aí que marca a Guerra Fria, né? Então a Coreia é colônia, depois da Segunda Guerra o Japão perde as suas colônias e aí a União Soviética ocupa o norte do país, os Estados Unidos ocupa o sul. A gente vai ter essa divisão, que é uma divisão muito complicada até hoje, e ela vai falar sobre tudo isso, gente. Inclusive, eu mencionei antes, né? O Isaac vem de Pyongyang. Ele vem da Coreia do Norte, mas que naquele momento não era Coreia do Norte, né? Era Coreia. E eu gosto muito de como o contexto histórico é apresentado aqui, porque eu estou muito acostumada a ver nos livros um desses dois caminhos. Ou é apresentado de forma muito didática, então a narrativa vai parar ali, vai pausar para te explicar o que está acontecendo, te dar esse contexto histórico, ou então existe uma espécie de alinhamento dos personagens, um pouco a ideia de que as pessoas mais pobres ou as pessoas que não estão em posições de poder, elas não têm muito o que fazer, então elas sofrem muito mais os efeitos do que elas opinam sobre isso. Então a gente vê muito mais o que acontece com essas famílias a partir desse momento histórico complicado. E aqui, nenhum problema com essas duas escolhas aqui, tá, gente? Só tô pontuando aqui o que poderia ter sido feito. Mas no caso do Pachinko, eu gosto muito porque os personagens discutem política de forma muito orgânica. E eu acho isso tão, tão maravilhoso, porque assim, é conversa de bar. Veja, é um acontecimento incrível, gigante. Imagina, a invasão da Manchúria, a anexação da Coreia pelo Japão. É claro que isso ia ser conversa de pescador. A gente vive aqui no Brasil momentos históricos importantes, né, nos últimos tempos aqui, e a gente sabe que isso vira conversa, que todo mundo comenta, que todo mundo debate. Então esses personagens, eles vão comentar entre si de maneira muito natural, e eu gosto bastante disso, assim, que a política, ela não só impacta na vida deles, mas eles também têm opiniões sobre o assunto. Eu acho que ela constrói isso muito bem. E eu gosto muito como ela faz o cenário político diluído na narrativa. Eu acho que isso funciona muito bem. Então, por exemplo, na cena que a gente contou que a Sunya sofre aquela ameaça de estupro no começo pelos japoneses, o Hansu vai conversar com ela depois e ele meio que explica, né, para ela. Ele fala assim, olha, tem que tomar cuidado, porque isso está sendo comum. Os japoneses têm feito isso cada vez mais com as mulheres coreanas. Então, aí que você começa a entender os efeitos dessa dominação, até onde ela chega, né? Como que os coreanos são tratados como, de fato, inferiores. Os japoneses se sentem ali muito confortáveis de fazerem o que eles quiserem com aquela população, e é isso mesmo, não vai dar nada para eles, né?
E numa outra cena, bem mais pra frente assim, quando a Sonia ela vai morar, né, com o cunhado e com a cunhada, e aí ela tá num açougue, é uma cena assim muito tranquila do contexto, e aí o açougueiro se refere à cunhada e a ela com o outro nome. Aí ela tem a primeira reflexão de que agora ela adotou o nome japonês. Porque aí, como coreana, como ela casou e tá morando no Japão, ela tem que trocar o nome. Então aí cai naquela discussão que a gente fez também no outro episódio, né, da migração, que a identidade via nome é uma grande questão para toda pessoa que está em processo de migração. E aí ela tem o primeiro choque ali de perceber que ela vai ser chamada por um outro nome agora pelo resto da vida. Mas isso é diluído na narrativa. Você não tem assim um momento de esclarecimento para você. Isso é jogado por uma percepção da personagem e aí tem uma rápida explicação, mas não é na verdade uma explicação do narrador, é uma reflexão da personagem a respeito daquilo. Então eu gosto muito, é o que a gente falou no começo, né? É uma forma de você ter uma narrativa que não mastiga tudo para o leitor, que trabalha bem com a inteligência do leitor. Você entende o que está acontecendo, isso é feito de uma forma muito tranquila, que você consegue acompanhar, mesmo que você não tenha essa menor noção da situação política e social da Coreia. Isso está ali no texto, isso é dito para você, mas isso não não é desrespeito, me fugiu a palavra que eu queria, mas isso não desafia, digamos assim, a inteligência do leitor. Ela não parte do pressuposto de que eu tenho que explicar tudo, porque senão você não vai entender. Ela joga para você, né? E todos os grandes acontecimentos vão ser mencionados aqui, eles sempre vão tergiversar a história. Então, por exemplo, eu gosto muito da questão das Coreias, que o rapaz da resenha não gostou, eu adorei, porque essa questão das Coreias, ela é muito confusa mesmo, gente. Do nada, o país é dividido em dois, e aí tem uma questão, o grande tema desse livro é a migração e é o preconceito que esses coreanos vão sofrer no Japão. Depois a gente fala mais sobre isso, abre um capítulo só para falar sobre isso. Mas para os coreanos que estão no Japão, é tudo muito confuso o que está acontecendo. E aí, de repente, eles precisam se apresentar para as autoridades para dizer de onde que eles são. Qual é o seu país? Se é da Coreia do Sul ou da Coreia do Norte? E eles nem... Como assim Coreia do Sul? Eu sou da Coreia. Como que acontece isso? E isso é muito confuso até hoje. Né? Eu queria só... eu sei que não tem muito a ver com o assunto, mas eu tenho uma história da Coreia que eu acho muito curiosa. A Coreia que até hoje está em guerra, né? Eles têm um armistício ali, mas na teoria até hoje as duas Coreias elas estão em guerra. Nas duas Coreias existem ministérios para tentar ali o fim, né, dessa divisão, a reunificação da Coreia, mas isso é um ponto muito sensível, ali é muito difícil. Existe um contexto de guerra ali, de resquícios, de heranças da Guerra Fria, que é muito difícil de desnivelar, né? Mas tem uma história que envolve futebol, vou abrir um pequeno parênteses aqui, mas que eu lembro, eu ouvi essa história no Fronteiras Invisíveis do Futebol, que conta histórias de futebol, usa, na verdade, futebol para contar a história de países. Em 2010, gente, teve uma Copa do Mundo em que as duas Coreias participaram. E aí, aconteceu uma coisa muito curiosa, que quando a outra Coreia estava jogando, a Coreia que não estava jogando torcia pela Coreia que estava em campo. Porque eles se entendem como coreanos. Então, quando a Coreia do Norte estava jogando, a Coreia do Sul ia para as praças, montava telão, assistia o jogo, torcia, e o contrário também acontecia. Quando a Coreia do Sul vencia o jogo, a televisão estatal coreana, norte-coreana, parabenizava, colocava isso nos jornais, porque eles têm uma sensação de unidade. Então, essa divisão da Coreia, ela é um fato político, ela é uma cicatriz ali de um contexto histórico muito específico, mas que não tirou dos coreanos esse sentimento de unidade, de nação. A Coreia que é um território muito antigo. E é uma divisão muito recente, né, historicamente, se a gente parar para pensar. Na década de 50, né? Então eu gosto muito de como isso é confuso no livro, porque eu acho que é confuso na vida real também. E vai ter um personagem que vai para a Coreia do Norte.
ele decide lutar com os comunistas, pela independência ali do país. Então eu acho que nunca é o foco exatamente, a história não é sobre isso, mas os personagens eles passeiam por esses acontecimentos históricos. Até a Segunda Guerra, um dos personagens principais aqui, ele um pouquinho antes do acontecimento que eu vou mencionar aqui, ele consegue um emprego em Nagasaki. Então ele vai estar em Nagasaki justamente quando estoura a bomba, ele não vai morrer por conta da bomba, né? Mas ela sempre dá um jeito de colocar algum personagem nesse limite, né? Ali participando de alguma forma daquele acontecimento histórico. Mas é um movimento que eu gosto muito em livros, em filmes e em séries também, que é contar esses grandes acontecimentos históricos pelo viés do homem e da mulher comum, né? Como que esse processo histórico ele é vivido pela maioria das pessoas. Ele é vivido no dia a dia, ele é vivido ali, isso chega para a pessoa, isso impacta a vida dela, mas assim, ela não tomou essa decisão, né? Ela vai sofrer as consequências de uma decisão que foi tomada às vezes, acho que foi quando você comentou os resíduos do dia, né? Então é como que a população comum, como que milhões de pessoas vão enfrentar as consequências de ações que foram tomadas por um grupo seleto de pessoas fechado numa sala, né? Numa reunião ali. Então eu gosto muito disso, assim, de mostrar essa construção histórica, porque às vezes quando a gente estuda, a gente já estuda tudo muito organizadinho, né? Ali, o que foi o antes, o durante, o depois, quais a questão de história típica, quais as causas da guerra X, quais as consequências, né? Qual o efeito deflagrou. E no dia a dia, isso não é assim, isso é um caldeirão ali de acontecimentos, de idas e vindas, e a gente está num processo, aí vou dar um exemplo agora do Brasil que a gente percebe isso, né? Daqui a pouco, quando a gente for estudar na sala, tô rindo de nervoso, na sala de aula, o que foi o Brasil aí de 2015 a 2025, a gente vai ter uma visão muito mais organizada, talvez, do que foi pra gente essa experiência maluca de viver nesse país durante esse tempo, né? Assim, isso chega na nossa vida, depois a gente vai ter que explicar para as gerações futuras assim, mas como é que vocês viram isso acontecer? Como é que vocês fizeram isso? E a gente fala, não, eu fiquei sabendo, né? Quando eu estava na padaria, gente, quando eu fiquei sabendo, vocês não vão acreditar. Eu tava no Twitter. Eu fui acordar, eu estava dormindo, aí eu acordei um dia e o Senado estava sendo invadido e o Supremo Tribunal estava sendo depredado, mas eu estava dormindo em casa, assim, ó, tirando um cochilo. Quando eu acordei, o negócio já estava quase que o país acaba. Então, assim, é um pouco isso, né? Quando você está vivendo esses fatos históricos, você precisa de um tempo para eles assentarem, para você entender. E às vezes a gente nunca vai entender mesmo. Quem viveu ou quem não foi protagonista, mas foi testemunha desses fatos, vai precisar aí de uma série de questões para conseguir até entender, compreender o que aconteceu. Exato. Tudo que a gente comentou aqui, gente, faz parte do primeiro livro. Então, o primeiro livro ele termina com o casamento, e eles se mudam para Osaka, no Japão, e o Noah nasce, que é esse filho do Hanso que vai ser criado pelo Isaac, que vai ser um pai bacana ali, essa questão. Ele resolve melhor que o poeta chileno, né, João? Ele é um pai melhor. É um ponto aí, de novo, o poeta chileno sendo mencionado neste episódio, neste podcast, na verdade. É engraçado porque é uma situação parecida, né? Sim. Diferente, com contextos diferentes, com decisões diferentes. Mas ainda sobre paternidade. E de assumir, entre aspas, eu não gosto muito desse termo, mas um filho que não é legítimo, que não é seu. A gente comentou isso no episódio, que é um ponto que a gente inclusive não gostou, né, do poeta chileno, mas aqui eu acho que é mais bem resolvido no personagem. Agora, você tinha comentado do Isaac, que ele é um personagem complexo. Eu gosto muito, ainda no finalzinho da primeira parte, começo da segunda, quando o Isaac vai ter o chá revelação também da própria postura, né? Porque ele chega e o cunhado e o irmão e a cunhada recebem eles muito bem, então vão cuidar dele, da Sunya durante um tempo. Aí é a primeira vez na vida que ele começa a pensar em dinheiro, porque ele fala assim, com a minha vida religiosa, a minha família, apesar de ser uma família pobre, ela sempre me deu tudo.
Assim, eu nunca trabalhei, eu sempre vivi de missão, e eu ficava na igreja um tempo, mesmo as igrejas sendo humildes, eu tinha ali alimentação, moradia e tal. Então agora, como é que eu vou sustentar esse filho? E aí ele tem um primeiro momento e aí ele fica com vergonha. Eu acho isso muito bom, porque a hora que tem o chá revelação, ele diz, né, ele marca, ele se sentiu envergonhado, porque ele percebeu que ele não contribuía para a família, e que não só ele não contribuía, como ele gerava muita despesa, que agora eram 3 bocas a mais que o irmão ia ter que sustentar. E aí ele começa a tentar de alguma forma agir nisso. Mas eu adoro essa discussão, porque aí você tem esse personagem que se percebe que no final das contas ele, dentro ali das situações possíveis, ele era um mini burguês, né? Assim, ele era muito, muito pobre, mas ele nunca trabalhou, a família, Deus sempre proveu para ele. Então, assim, eu não preciso me preocupar com essa coisa banal e mundana que é dinheiro e sobrevivência, porque as pessoas vão me manter vivo, como não? É a primeira vez que ele tem consciência disso, que ele foi um encostado a vida inteira, né? E ele é um bobo, né? Eu não vou contar o que acontece com ele, mas assim, gente, dá uma raiva, dá vontade de entrar e dar uns tapas, porque a vida da Súnia vai ficar bem difícil, e muito por conta de uma ação do Isaac, que ele não pratica por mal, mas que ele pratica por certa ingenuidade. Ele não entende o contexto histórico, ele não sabe o que ele está vivendo, os perigos que ele está vivendo no Japão. E isso vai colocar a família dele em risco, né? Mas a gente não vai detalhar tanto assim o segundo e o terceiro livro, até para a gente dar aqui alguma graça. Novelão é bom para isso também, né? Para você ir descobrindo o que acontece com os personagens. Mas só para a gente passar rapidamente aqui e falar de um outro ponto aqui que eu acho importante para a história, a Sunya vai ter um outro filho. Então ela tem o Noah, que é o filho do Hanzo, e ela vai ter um filho do próprio Isaac, que é o Mozazo. E os dois vão crescer já no Japão. Então os dois já nascem no Japão, vão crescer ali, e eles vão sofrer muito com esse preconceito que a gente mencionou há um tempinho atrás, que os coreanos vão sofrer no Japão. E eles são irmãos que se gostam, eles cuidam um do outro, mas eles têm posturas muito diferentes para lidar com esse preconceito. O Noah, ele decide ser perfeito. Ele tenta sempre ter uma postura exemplar, ele assume, ele pega o nome japonês dele, né? O João falou antes, essa é uma das violências que é praticada contra a Coreia. Os coreanos precisam assumir nomes japoneses, precisam abandonar o próprio idioma em prol do japonês. Então ele assume, e ele é um estudante exemplar, ele tenta sempre ser o primeiro, porque a exigência para ele como coreano é sempre maior. Então essa vai ser a principal característica do personagem. E o Mozazo, ele é muito mais passional. Ele sofre também as mesmas coisas que o irmão, mas ele vai reagir de forma até mais violenta. Ele tenta brigar, as pessoas ofendem ele reage, né? Ele briga. Em algum momento ele não vai aguentar mais e ele vai sair da escola. Enquanto o Noah vai ficar na escola, vai até tentar uma carreira acadêmica, o Mozazo vai para um caminho diferente. E aí o caminho que ele encontra é o caminho do pachinko. Aqui a gente tem a explicação do título do livro, né? O pachinko é um jogo estranho pra gente, mas é um jogo que mistura ali um pinball com um jogo de azar, é algo bem comum no Japão até hoje. É um vício por lá. O jogo, ele é proibido no Japão, mas de alguma forma o pachinko consegue ter uma liberação específica. Então é uma zona muito nebulosa ali de... É o nosso jogo do bicho. O jogo do bicho japonês, né? Que nem. É o jogo do bicho japonês. É uma contravenção, assim. Cadê o piruinha japonês para dar uma declaração aqui pra gente? Exato. A contravenção no Japão. E a gente vê essa questão do preconceito que os coreanos sofrem. Eles dificilmente vão conseguir bons empregos, eles são uma subcategoria mesmo. Então o pachinko é uma área que eles vão acabar se destacando, eles vão trabalhar isso. É muito comum até hoje os coreanos assumirem essas casas de jogos, porque é esse espaço nebuloso entre algo lícito e ilícito, em que eles podem ocupar e de alguma forma ascender socialmente. Então a gente vai ter aqui, o Mozazo já vai conseguir algum dinheiro, o filho do Mozazo, ele vai ter um filho em algum momento, o Solomon, vai ter todas as oportunidades que o Mozazo não teve. Então ele vai estudar em uma boa escola, ele vai fazer universidade nos Estados Unidos.
Então ele já vai trilhar aqui um caminho totalmente diferente. A família vai enriquecendo ao longo dos anos, mas até o final eles vão sofrer os preconceitos por serem coreanos. E isso, eu até trouxe um dado aqui, tem até um nome, gente. Esses descendentes de coreanos, eles são chamados de Zainikis. Perdão a pronúncia que possivelmente está errada, mas é um grupo específico, étnico do Japão, que geralmente são descendentes desses coreanos que migraram na primeira metade do século XX para o Japão. E aqui a gente tem 2 movimentos migratórios. Um é a migração forçada. Muitos coreanos migram forçadamente pelo governo japonês para ser mão de obra, para trabalhar nos esforços bélicos do Japão imperialista. Então, muitos vão contra a vontade, outros vão simplesmente em busca de uma vida melhor, como é aqui o caso dessa história específica do Isaac e da Sunya. É comum, né, em colônias, em países colonizados, em algum momento você ir para a metrópole, você tentar ali mudar a sua realidade, o seu contexto social. Então, existe uma migração, assim, centenas de milhares de coreanos migram para o Japão. Então, agora, a gente pensando aqui em século XXI, a gente já está na 3ª, 4ª geração dessas famílias. Então, já estão nascendo no Japão já há muitos anos, né? Os próprios personagens aqui de Pachinko trazem isso, e ainda assim eles não têm cidadania japonesa. Eles não têm os direitos civis que um japonês tem. Isso é uma briga grande até hoje, porque impede de tirar passaporte, impede de você ter muitos direitos fundamentais garantidos. Então é uma discussão que acontece até hoje, entra muito no que o João mencionou antes, né, do Japão não saber lidar muito bem com seu passado imperialista, com todas as atrocidades que ele cometeu na Coreia, inclusive reconhecer alguns erros cometidos. Mas existe essa população, atualmente é uma população de cerca de 300 mil pessoas que vivem como apátridas, que vivem essa situação muito específica no Japão. Eu ia só ler um trechinho para exemplificar o que você falou, Lu, que é no finalzinho da primeira parte, assim que a Sonia chega, né, na casa do cunhado, mas isso é colocado muito claramente para ela. Olha, a vida de um coreano aqui no Japão é uma vida de privações e uma vida de segregação o tempo todo. E aí, num determinado momento, você vai ter 2 personagens conversando. É um outro pastor que vai conversar com Isaac, e aí ele vai explicar algumas coisas para o Isaac. Ele diz assim: ninguém quer alugar para os coreanos. Como pastor, você terá a oportunidade de ver como os coreanos vivem aqui. Não imagina. Uma dúzia em um cômodo que deveria ser para 2 pessoas, homens e famílias inteiras dormindo em turnos. Porcos e galinhas dentro de casa, sem água corrente, sem calefação. Os japoneses acham que os coreanos são sujos, mas eles não têm escolha a não ser viver na imundície. Vi aristocratas de Seul reduzidos a nada, sem dinheiro para um banho, vestindo farrapos, sem sapatos e incapazes de conseguir emprego como carregadores nos mercados, e sem ter para onde ir. Mesmo os que têm trabalho e dinheiro não conseguem encontrar um lugar para morar. Alguns ocupam imóveis de maneira ilegal. Aí o Isaac responde, por isso que eu lembrei do trechinho. Os homens que foram trazidos para cá por empresas japonesas, as empresas não fornecem moradia, que é essa migração forçada que você tinha comentado da mão de obra. E aí ele responde, há acampamentos juntos às minas ou grandes fábricas, mas não são para as famílias. Os acampamentos são péssimos, as condições são deploráveis. Então você tem esse retrato aqui dessa vida é curioso porque tem uma transição do livro, na minha opinião, que ele começa no romantismo e aí você vai para o naturalismo, né? Porque lembra muito o Cortiço, essas descrições ali que acontecem, né? É uma época ali que pega mais ou menos, guardadas as devidas proporções, mas essa discussão do impacto industrial, da exploração de mão de obra, da desigualdade social, como que isso impacta aquelas populações mais humildes. Então eu acho muito interessante, eu fiquei com essa impressão também, de que ela, não sei, não é obviamente o ponto principal do livro, mas ela faz uma brincadeira interessante, e aí é meu lado professoral aqui falando, peço desculpas, gente, sei que o ponto não é esse, mas é como se ela fizesse também essa transição das escolas literárias. Ela começa no romantismo, vai para o naturalismo, depois vai para o realismo, quando faz a crítica ali à burguesia. Então ela vai acompanhando historicamente os movimentos literários também, né? Do Ocidente, obviamente, mas ela faz isso como uma autora
dos Estados Unidos, afinal de contas, apesar da origem coreana, né? Mas é muito evidente essa segregação desde o começo, né? Como que os coreanos são tratados e como que eles são impedidos de exercerem as atividades mais cotidianas, como trabalhar, como alugar um apartamento, né? Como ter determinados acessos, o que eles podem ou não fazer, quais lojas eles podem ou não frequentar. Isso é bem marcante no livro. E a história é toda amarradinha, gente. Porque essa questão da moradia, ela é um ponto central aqui o tempo inteiro. Onde que esses coreanos vão morar? Até a situação da Sunya com o Isaac, eles vão morar na casa do irmão do Isaac e da cunhada. E eles têm uma casa. E eles próprios falam que isso é excepcional. Os coreanos geralmente não têm casas, eles têm aquela casa por um acaso, uma sorte que eles deram. Então essa questão de onde que eles vão morar, onde que esses descendentes vão morar, é sempre um ponto central, importante na narrativa. Aqui a gente está falando, eles migram para... Agora eu já não lembro exatamente a data, mas eles migram para o Japão no final dos anos 30, início dos 40, é um pouco esse contexto do momento imediatamente anterior à Segunda Guerra. Eu acho que é 1932, 33. Boa. Então a gente está falando aqui de um tempo já, né, mais próximo ali de um século XIX do que de um século XXI, né? Mas depois a gente vai ter a passagem das gerações e a gente vai acompanhar o Solomon, que é esse último descendente aqui dessa narrativa que a gente acompanha, que, como eu falei, teve uma educação primorosa, estudou nos Estados Unidos, ele vai trabalhar no Japão numa sucursal japonesa de um banco de investimentos britânico. Olha... O pai dele enriqueceu com o pachinko, então ele fala inglês, ele é esse personagem muito moderno, mas que não consegue alugar um apartamento em Tóquio. Não consegue alugar um apartamento no Japão. Porque ele não é um japonês de verdade. Apesar dele ter nascido no Japão, ter vivido a vida inteira dele ali, ele vai precisar de um fiador japonês para conseguir alugar o apartamento para ele. E aqui a gente já está falando, gente, de final da década de 80. Vejam como a história já saltou. Então eu acho que ela mostra o tempo todo essa realidade e faz esses paralelos. Vejam, o mundo mudou, mas não mudou tanto assim. E é uma autora corajosa, né? Porque eu acho, quando a gente está lendo, me chama a atenção assim, o arco histórico que ela compra, vou fazer um retrato da vida dos coreanos no Japão durante o século XX. É isso o livro, assim, do começo do século XX até o final do século XX. E o século XX, a gente sabe, foi um período muito conturbado historicamente, cheio de grandes acontecimentos que até hoje a gente não entendeu muito bem ou ainda tem que lidar com consequências desses acontecimentos. E ela bancar essa discussão. E quando você acha assim, então ela vai se concentrar aqui, ela abre uma outra narrativa, ela abre uma outra temática, ela entra numa outra discussão. A chance de dar errado é muito grande, gente. Principalmente quando é um autor estreante. Eu acho que é o segundo livro dela. Então, assim, de você ir abrindo discussões, você vai falando, meu Deus, isso não vai fechar nunca. E fecha, e amarra, e não é exatamente fechar no sentido de dar uma solução para aquilo, mas você entende a proposta. Ela está discutindo isso aqui porque lá na frente vai acontecer isso. Isso aqui foi importante porque esse personagem vai vivenciar algo parecido. Você tem espelhamento, você tem eco, você tem relação de causa e consequência. Uma coisa que aconteceu há 70 anos atrás vai ter um impacto 70 anos ali na frente. Então, eu acho um quebra-cabeça o que essa mulher faz aqui e muito bem feito, muito amarradinho. Por isso que eu não acho um livro longo. Eu acho que o que ela consegue fazer em 500 páginas é muita coisa. Para mim, ela está muito nessa tradição de Um Tempo e o Vento. Ela está contando um período muito longo de história, com muitos acontecimentos complexos de serem descritos, através dessa história de família. Eu acho que ela faz isso realmente muito bem. E unindo muito bem o coletivo e o individual na vida dos personagens, né? Tem todo esse arcabouço histórico que a gente comentou, mas não é um livro histórico, não é um livro sobre história, né? Nesse sentido mais didático, assim. Não é um livro que vai te explicar assim, olha, deixa eu te contar o que foi a Primeira Guerra Mundial, agora eu vou te contar como foi a Guerra da Separação das Coreias, agora eu vou te contar como foi a Segunda Guerra Mundial. Isso aparece na história, mas sem perder o fio condutor
de uma ficção, contando a história desses personagens, os grandes e os pequenos dilemas ali de relação familiar, relação conjugal, a menina que engravida, e aí de repente ela casa, e o cara que assume o filho que não é dele, aí vai ter um irmão, eles vão ter um outro filho depois, vai ser o irmão. Então, assim, tem o fio condutor do romance, por isso que a gente falou que é um novelão, mas com uma porrada de acontecimento histórico ali, de pano de fundo e de atmosfera, e eu acho outra conta muito difícil de você casar também, fazer essa saga familiar em tantos anos, assim, em tantas gerações, com personagens tão diferentes entre si, que é um dos riscos, assim, quando você faz essa narrativa com vários núcleos familiares, e aí você não tem, digamos assim, um núcleo principal, você tem personagens que conduzem a narrativa, mas eles vão trocando, né? Seus personagens entram e saem da narrativa. Eu acho que é sempre um risco de, em um determinado momento, ficar tudo muito igual. Aparece um personagem que você fala, nossa, esse personagem é igual àquele outro. Porque aí você vê que o autor tá ali com a mão meio bamba, né, na construção, assim, ele não é um personagem importante, então ele pode usar um arquétipo ali que ele já trabalhou. Aqui não, você tem personagens sempre muito individuais, com questões muito específicas, muito próprias, que comungam desse panorama histórico, mas que tem os dilemas individuais de cada um deles. Eu acho um livraço, gente, uma escritora, assim, ó, de mão cheia, tô ansioso, 2017, hein? Cadê o próximo livro? Livraço, gente. E eu queria só, para a gente encerrar aqui, acho realmente que o preconceito aqui, a migração é o grande tema do livro, mas eu queria aproveitar e falar sobre essas soluções da narrativa que a autora dá, que eu gostei muito, que eu achei muito elegante, assim. Os filhos da Sunya, eles são difíceis da gente decifrar, em certa medida. Eles vão sofrer todo esse impacto de estudar, de ter a vida escolar no Japão, de sofrer esse preconceito, mas a gente não consegue explicar muito bem as ações deles, entender muito os sentimentos. A autora não vai parar para te explicar exatamente o que eles estão vivendo ou o que eles estão sentindo. Só que aí a gente vai ter um outro personagem no livro que não é central. Então esse aqui eu vou dar o spoiler, porque ele realmente não faz parte aqui do arco central de personagens, mas é a história de um garoto coreano, japonês, na verdade, né, mas nesse contexto de descendente de coreanos, que vai cometer suicídio. E aí o caso dele é apresentado muito rapidamente na história, é um personagem policial que vai investigar isso, e aí ele comete suicídio, esse policial visita a casa dos pais dele para tentar entender o que aconteceu, e aí os pais dele dão para esse policial um caderno do filho. E aí eu vou ler para vocês o que estava escrito nesse caderno, né? O que os colegas tinham escrito nesse caderno dessa criança que se suicidou. Então o pai pediu que ele olhasse a última página. Morra, seu coreano de merda. Pare de viver de dinheiro do governo. Os coreanos estão arruinando este país. Pessoas pobres cheiram a peido. Se você se matar, será um coreano a menos em nossa escola no próximo ano. Ninguém gosta de você. Coreanos são encrenqueiros e porcos. Deu fora do nosso país. Por que você ainda está aqui, afinal? E aí tem vários outros insultos aqui. Se pudesse, cortaria sua cabeça fora, mas não quero sujar a minha faca. E ele vai lendo, são muitas caligrafias diferentes, comentários diferentes, né? Então você entende o nível do bullying que essa criança estava sofrendo naquela escola. E isso acabou resultando nessa coisa hedionda que é o suicídio de uma criança, de uma pessoa muito jovem. E aí, por que eu estou mencionando isso aqui? Para a gente entender, né, do que a gente está falando aqui em relação ao preconceito que os coreanos sofrem no Japão, mas também para entender um pouco dos filhos da Sunya. A autora, ela espera que a gente espelhe, a gente leia isso e a gente entenda que os filhos dela passaram por tudo isso, por todas essas questões também. E eu acho uma solução muito elegante, porque se ela contasse especificamente como na história do No, do Mozazu, ia parecer algo individual, algo que eles sofreram. Quando ela coloca um outro personagem que talvez não tenha tanta importância para a trama, ela nos fala que isso é comum, que todos esses jovens passam pela mesma coisa. E é uma escolha muito inteligente para dosar o grau de desgraça do livro. Porque se ela tivesse que te contar todas as experiências negativas pelos quais esses personagens passam, é aquele livro de espremer e sair sangue.
Então, assim, ela antecipa algumas informações ou outras ela omite, porque você consegue entender o que foi passado, porque eu já te contei algo semelhante com outro personagem. Então você entende que cabe aqui também. Eu não preciso ficar contando, senão ia virar um livro sobre, imagina, sobre violência, sobre bullying, sobre, né? Porque você entende que todos aqueles personagens passaram por isso em algum momento. Então ela não precisa ficar repetindo essas cenas individualmente. Eu acho que é uma excelente dica para você aí, escritor contemporâneo, que gabarita o bingo da desgraça que a gente brinca aqui, ó, olha que solução elegante para você não precisar ficar contando sempre aquelas cenas, esticando a corda do sofrimento ali, né? É exatamente isso. Ela dosa a desgraça, porque a gente entende que isso pode ter acontecido com essas crianças, mas ela não vai contar, e ao mesmo tempo eu acho que ela me respeita como leitora. Ela não menospreza, né, a inteligência do leitor. Ela sabe que eu vou espelhar essas narrativas, né? Era essa palavra, gente, que eu estava procurando desde o começo do episódio. Ela não menospreza a inteligência do leitor. Fiquei muito feliz que eu consegui encontrar ela aqui no meu limbo mental. E o último ponto que eu ia comentá-lo é que você tocou num ponto que eu acho que é uma das questões cruciais de discussões contemporâneas sobre migração e uma das mais cruéis e mais violentas, né? É como você tem, em quase todas as situações de migração, uma situação que foi provocada por um país, né, que obrigou, que criou uma série de problemas ali naquele outro território, e que aí agora, pouco tempo depois histórico, quando você tem uma consequência muito superficial, que é a questão da migração, só para fazer esse recorte, né, superficial dentro do processo histórico, tá, gente? Depois eu explico melhor o que eu quis dizer. Então, estou pensando, por exemplo, assim, na Europa, que invadiu a África, saiu ali demarcando o território, obrigando etnias que eram inimigas a agora pertencem ao mesmo país, e escravizou, e violentou, e matou, e estuprou. Aí agora, com os africanos migrando para a Europa, falar, não, a gente não quer você aqui, vai embora para sua terra, por que você está fazendo aqui? Né? É tão cruel porque, assim, você que criou esse problema, você que lide com ele, né? Assim, e é um problema, aí acho que fica claro o que eu quis dizer, é um problema muito superficial para um europeu. Mas, né, assim, e tem gente chegando aqui? Sim, tem gente chegando que teve a terra invadida, que a mãe foi morta, que a irmã foi estuprada, que o avô foi esquartejado. Então, assim, a moeda não faz sentido essa troca, né? Igual no exemplo que você deu, os japoneses fazendo bullying, falando, por que você não vai embora para sua terra? O que você está fazendo aqui? Eu fui tirado da minha terra. Eu estava lá, você que me trouxe para cá. E aí a culpa é minha de eu estar aqui. Como que essas gerações futuras elas não entendem isso, né? Que muitas vezes o migrante ele simplesmente não queria estar naquele processo de migração. Ele foi obrigado, ele foi sequestrado muitas vezes naquilo. E aí é muito cômodo e muito cruel uma outra pessoa falar: por que você não volta para sua terra? Se ele pudesse, ele voltava. Ele não queria muitas vezes nem ter ido para aquele outro lugar. E assim, aí você agora do alto da sua vida cor-de-rosa vai falar que a culpa é minha, que eu tô roubando o seu emprego aqui. Vou te contar o que o seu pai fez com a minha terra, o que o seu avô fez com a minha família. Se eu tô roubando o seu emprego, vou te contar o que me foi tirado, né? E é esse discurso vazio e muito imbecil, para dizer o mínimo, né? Porque a lista de adjetivos aqui que a gente podia usar nessa situação que é extremamente revoltante, né? Essa cartada que é sempre usada, né? Desde que o mundo é mundo, de os imigrantes estão roubando os nossos empregos, estão trazendo doenças, estão aumentando a criminalidade. Isso me incomoda muito por conta disso, né? Porque quando você tem o mínimo, gente, você não precisa ser um historiador ou um sociólogo, assim, 2% de conhecimento histórico, fica fácil de você entender o processo que está acontecendo ali e o quão injusto é você atacar um imigrante dessas questões, assim, por isso que eu acho que é um livro muito legal também, muito importante, né, para as novas gerações. Complexificando ainda mais essa questão da migração, por exemplo, se a gente pegar o último personagem aqui, que é o Solomon, ele nasceu no Japão, o pai dele nasceu no Japão, e ele não tem os mesmos direitos de um japonês? Veja, ele só sabe falar japonês, ele não sabe falar coreano, ele jamais esteve na Coreia. Ele é um japonês, mas com menos direitos. E aí o livro, ele é até bem
bem acertado, assim, em mostrar o que ele precisa fazer, mesmo ele sendo um homem rico, né, socialmente, com uma situação social estável, ele ainda precisa ir de 2 em 2 anos num centro para se declarar ali, como ainda morando no Japão, colocar a digital. Tem um processo até quase humilhante ali de pedir para permanecer no Japão, sendo que ele sempre esteve no Japão, ele jamais esteve em parte alguma. E não deixa de ser uma humilhação mesmo, é quase não, acho que é também, né? Uma herança ali dessa sensação de domínio. Apesar de ser uma outra época, a gente ainda quer mostrar para você que a gente é melhor do que você. Isso acontece em vários países. No Brasil acontece, né? De várias formas. Que a gente tá no poder, né? Você agradeça muito de chegar onde chegou, mas você chegou aí porque a gente deixou. Porque você não é igual a gente. Você não tem os mesmos direitos. Você não se considere um japonês, um brasileiro, um italiano, porque você não é. Você, mesmo tendo nascido aqui, mesmo supostamente sendo japonês ou brasileiro ou estadunidense, mas saiba que você não, saiba o seu lugar, né? É sempre uma violência de imposição simbólica mesmo. Sim. Mas é isso, gente. Acho que fechamos, João. Fechamos, livraço. Muito obrigado, Ana, por essa indicação. Se você tem boas leituras e quer nos indicar, você pode sugerir nos comentários, mas você também pode se tornar um apoiador, porque você não vai só sugerir, você pode nos obrigar, Luana, a ler um livro indicado por você. Poder, né, João? Falando Já sobre falamos poder. tanto, exatamente. Mas, ó, Pachinko pra mim, 5 estrelas e favorito. Eu realmente gostei muito desse livro, gente. Demais, assim, das minhas melhores leituras do ano. E eu fiquei muito feliz do hype todo do livro, sabe? Isso é muito legal quando você tem um livro que vira best-seller, que fica hypado e tem muitas qualidades, né? E merece o hype que ele tem, de fato, assim. Muito legal, dá um quentinho no coração, uma esperança, né? De estar, olha, como podia ser. Se todo livro bom tivesse esse público, que mundo cor-de-rosa nós teríamos, né? Aquelas cenas de memes evangélicos, assim, os leões junto com os seres humanos. Ia ser assim o mundo, se todo livro bom fosse lido e nessa escala. Livro bom, segundo quem? A gente. Gente, mas segundo milhões e milhões de leitores que amaram Pachinko. Sim, é que os outros que a gente não gostou também tem milhões e milhões de pessoas que amaram. Mas a gente tá aqui para criticar, João. Para criticar, mas esse não, passou no crivo, muito bem, Minjin, 10 com louvor, ganhou estrelinha do professor, parabéns, você brilhou. Livraço, gente. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. E aí, aproveitando que o João mencionou o nosso Apoia-se, né, a nossa recompensa aqui, queria dar as boas-vindas para novas apoiadoras. Faz um tempo que a gente não faz isso porque esquecemos, a gente estava na loucura aqui da vida. Na verdade, faz um tempo que a gente não grava episódio, Luana. Também tem isso. Parece que para agradecer tem que ser num episódio. E aí, se não grava, fica difícil de agradecer. Parece que sim, gente. Mas, 5 novas apoiadoras. Então, queria agradecer muito a Gisele Melo, Vanessa Marques, Isa Brás, Marília Procópio Tavares e Ingrid Tavares. Muito obrigada, meninas. Bem-vindas, meninas, ao nosso grupo de apoiadores e muito, muito obrigado, gente. O apoio de vocês eu sei que eu falo assim, fica parecendo que é um chavão, mas de fato é muito importante pra gente, assim. Se a gente está aqui lutando contra os obstáculos que a vida impõe pra gente gravar, é porque a gente sabe que tem aí um pessoal que escuta a gente, que gosta, que comenta, que compartilha, que indica. A gente fica muito feliz toda vez que a gente recebe os apoiadores, obviamente, mas toda vez que a gente lê um comentário, que a gente vê a repercussão, que vocês indicam, que vocês comentam com a gente, que vocês sugerem, que vocês fazem apontamentos ou correções, né, de alguma questão, principalmente histórica, que a gente comentou. Então, essa interação pra gente é sempre muito legal. Vocês tornam isso aqui possível, gente. E obrigada por não terem desativado seus apoios, mesmo sem episódio. E sigam a gente nas redes sociais. A gente está com um canal no YouTube, que
a gravação, né, que a gente faz aqui, transposta ali pro YouTube, mas aí você pode ver os nossos rostinhos lindos ali, nossas carinhas. No Spotify também tem a opção de ver com vídeo, mas fica aí pro pessoal que prefere o YouTube. E quem puder, dá um gás lá na gente também, no YouTube, pra gente dar uma crescida, pra gente ter mais visualização, comentar por lá. Tem muita gente que comenta, a gente responde sempre lá também. Mas a gente quer aí ampliar as fronteiras, Luana. Quem sabe um dia a gente não produz conteúdo específico, né, pro YouTube. Vamos ver. Pro YouTube pode ser uma boa. Precisamos aí de Quem sabe a gente se organiza. de um chão, mas é uma ideia, né? Ou tentar, sei lá, propor... É o que você falou, conteúdos específicos pro YouTube, ver uma outra forma de interação. É isso. Muito obrigado, gente. Ah, faltou a palavra. Ah, verdade. Qual que é a palavra de hoje, João? Você preparou? Você se preparou? Pensou na palavra com antecedência? Não preparei, mas estou pensando em algo. Vamos ver. Algo do universo. Acho que tem que ser algo do universo do Pachinko. Pachinko vai ficar muito óbvio, né? Mas o que a gente coloca? Kimchi. Comentem aqui se a primeira vez que vocês viram a palavra kimchi foi assistindo o RuPaul Drag Race. Ah, nossa, várias referências. Camadas e camadas de referência, né, Luana? Me convenceu. Kimchi. Kimchi, como é que escreve? Como o coração de vocês mandar. Kimchi. É isso, mais uma coreana de sucesso aqui neste podcast. Gostamos de coreanas. Por enquanto. Trago notícias, me aguardem nos próximos episódios. Ai, beijo, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau.